Uma vez eu ouvi a história de um homem que ele foi atingido por um raio e ele praticamente morreu. E ele conta esse testemunho, essa experiência que ele teve de quando estava quase morto e ele teve essa experiência de ser levado ao céu. E lá ele se encontrou com Deus e o Senhor não havia perguntado para ele quantas almas ele havia salvo, quantas pessoas ele havia pregado, quantas palavras proféticas ele havia entregado ou quantos milagres ele havia feito. Naquele encontro com o Senhor num pós-morte, a única pergunta que Deus fez para ele foi: você aprendeu a amar? E ele respondeu que não, que ainda não havia aprendido a amar de verdade. Então o Senhor deu a ele, teria dado uma nova chance para ele de vida, para que ele pudesse finalmente aprender a amar. Se você se encontrasse com Deus hoje e ele te fizesse a mesma pergunta: você aprendeu a amar? Qual seria a sua resposta? Eu sou Carol Basso, sou professora aqui na Escola Convergência e hoje eu vou falar com vocês sobre um tema que eu diria ser o tema central das Escrituras, o amor. Essa história que eu contei no início, ela é bastante conhecida principalmente no meio carismático, mas a gente nem precisa de um testemunho como esse para entender que Deus se importa muito com o amor. Quando Jesus foi questionado sobre qual era o maior mandamento, ele respondeu de forma super objetiva, né? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu entendimento, todo o seu coração, toda a sua alma. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo mandamento, que era semelhante a esse, é amar o próximo como a você mesmo. Agora, logo em seguida, Jesus fala algo muito interessante, lá em Mateus 22, versículo 40. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, se fosse para resumir tudo que Deus deseja e espera de nós em uma palavra, essa palavra seria amor. Deus espera que a gente ame a Ele, mas também amemos uns aos outros. Por isso não é exagero a gente falar que quando a gente se encontrar com Deus nos céus, a única coisa que realmente vai importar no final das contas é se você aprendeu a amar, se você amou de verdade, se você fez tudo o que você fez fundamentado no amor de Deus. Olha o que Paulo diz lá na carta aos Coríntios: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. E se eu der aos pobres tudo o que possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então não importa quantas pessoas você discipulou, quantas vezes você pregou na igreja, quantas horas você gastou, sei lá, servindo em qualquer área, mas simplesmente se você amou ou se você fez tudo isso baseado no amor. A igreja de Éfeso também era uma igreja exemplar. Excelente no serviço, no trabalho para Deus e também muito boa no combate ao falso evangelho, a um falso ensino. Mas veja o que Jesus diz na sua carta para essa igreja. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Então, agora que você já está convencido de que o amor importa para Deus, nós precisamos agora entender o que é esse amor, o que é o amor em si. E para entender isso, nós precisamos ir até a fonte de todo o amor, que é o próprio Deus. Deus é amor. Amor é a essência do ser de Deus e a maneira que Deus nos ensina sobre amor é através da sua palavra e do seu Filho. Então, a partir de agora, vamos deixar a nossa pré-concepção sobre o amor ser moldada pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. E para entender o que é amor, eu vou começar falando o que amor não é, tá? Amor não é apenas um sentimento. Na Bíblia, o amor não é primariamente uma emoção, mas uma decisão, um ato da vontade. O próprio Tomás de Aquino define o amor como querer o bem do outro por causa de Deus. Já C.S. Lewis, gosto muito do que ele escreve, ele descreve o amor como algo que transcende a afeição ou a paixão, algo que é mais durável, sacrificial e também racional. Segundo lugar, amor não é permissividade. Esses dias eu vi uma entrevista de uma mãe que a filha, uma criança, ela tinha optado pela transição de gênero. E a fala dessa mãe foi algo que me marcou muito, porque ela dizia o seguinte: eu só quero que minha filha seja feliz.
Esse discurso se parece muito com amor, né? A mãe preocupada, acima de tudo, com a felicidade da sua filha. Mas isso não é amor de verdade. O amor de Deus, por exemplo, ele não é permissivo. Deus sabe que muitas vezes aquilo que a gente deseja e o que a gente acha que vai nos fazer felizes, pode levar à nossa morte. E ele não nos entrega as nossas próprias vontades, porque o amor de Deus não é permissivo. Tá, mas agora a gente precisa falar sobre o que o amor é. O que é o amor? O amor é uma decisão, o amor é um ato da vontade, mas também é sentimento, envolve sentimento. A maior expressão de amor é o Filho de Deus, morto numa cruz pelos meus e pelos seus pecados. Um ser humano perfeito, 100% homem, 100% Deus, que viveu uma vida inteira para a glória de Deus, não precisava, não cometeu nenhum ato de injustiça, mas mesmo assim se sacrificou, sofreu e padeceu por nós. E quando a gente olha para Cristo na cruz, nós estamos vendo ali, ao vivo, todas as características do amor descritas lá em 1 Coríntios 13 por Paulo. Paulo fala: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E esse amor é o amor de Jesus Cristo, é o amor com o qual Cristo nos amou e é o amor que Cristo deseja que nós amemos uns aos outros. Deus é amor. E quando a gente ama, nós estamos expressando o ser de Deus, seu caráter, sua essência, a pessoa do Espírito Santo, o Espírito de Deus vivendo em nós. Mas vamos lá, de modo prático, como que a gente pode amar ou crescer nisso, né, na prática do amor? Em primeiro lugar, só pode amar quem recebeu o amor. Como está escrito lá em 1 João, no capítulo 4, nós amamos por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Então, porque Deus nos amou e compartilhou seu amor conosco através de Cristo, nós podemos amar uns aos outros. Mas nem todos que receberam amam na prática. E aqui que está a questão. Deus dá pra gente o recurso, mas a gente escolhe intencionalmente gastar esse recurso ou não. E a chave para nós amarmos, para nós expressarmos o amor de Deus que Ele nos deu, é justamente o relacionamento. Primeiramente, nosso relacionamento com Ele, com Deus. Conforme a gente contempla Deus, conforme a gente anda com Deus, nós somos transformados à sua imagem. Então, se Deus é amor, o amor passa a ser a forma que a gente age também. Nós nos tornamos semelhantes a Ele. Agora, em segundo lugar, a gente expressa o amor de Deus e somos aperfeiçoados nesse amor conforme a gente relaciona com as pessoas. Então, é através dos relacionamentos que a gente pode gastar, vamos colocar assim, gastar esse recurso dos céus que existe para nós. Então não adianta nada você ficar em casa no seu quarto. O Senhor me ensina a amar, me ensina a amar. Você vai amar o outro, então você precisa se expor a relacionamento. Então eu quero te fazer essa pergunta novamente. Você aprendeu a amar? Quantos anos você tem de crente? Quantos anos você tem de igreja? Você poderia avaliar a sua vida e me dar uma resposta sobre isso? Quanto você aprendeu a amar? Quando as pessoas te feriram, quando as pessoas foram embora, ou simplesmente quando as pessoas chegaram para você, né? Seja seus amigos, seus irmãos, sua própria família. Eu gosto muito do capítulo 17 do Evangelho de João. Ele fala a respeito de Deus sendo reconhecido pelo mundo através da unidade e do amor entre seus filhos. Olha que interessante, é por meio dos relacionamentos que o amor de Deus vai ser demonstrado ao mundo. E é tempo de o mundo ver uma igreja que ama, uma igreja que expressa o ser de Deus, que é amor. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de compartilhar para alguém. Alguém pode estar precisando ouvir essa mensagem. Também não esquece de curtir e comentar aqui embaixo sobre esse assunto, se você tem algo mais a acrescentar. E confere se você está seguindo a gente aqui para receber mais conteúdos como esse. Até a próxima!